Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos, encarnados e desencarnados, que colaboraram com suas vibrações positivas para que as festividades comemorativas dos 72 anos de nossa Casa Espírita pudesse alcançar, vamos dizer assim, o êxito que nós esperávamos. Mediante a temática, a primeira revelação, trazendo temas do Antigo Testamento, com o objetivo de nos aguçar, despertar para a compreensão destes textos no encaminhamento da chegada de Jesus à Terra e no desenvolvimento que nós hoje nos encontramos neste trabalho ativo com a proposta da doutrina dos Espíritos. Então, a nossa gratidão a todos, parabenizando mais uma vez o empenho de todos para que tivéssemos uma semana muito positiva. Hoje nós estamos fechando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do item 12, que traz o título A Fé Divina e a Fé Humana. Lembrando que o título do capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. O codificador, Allan Kardec, ele vai utilizar o título de um ensinamento de Jesus, registrado por ele mesmo no início do item 1 deste capítulo, onde ele vai trazer a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Lá no versículo 20, do capítulo 17 de Mateus, ele vai dizer assim: Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Este é o versículo 20. Então, Kardec extrai deste ensinamento o título do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando-nos, para que nós possamos aqui fazer um apanhamento geral daquilo que foi estudado, alguns subtítulos, entre eles, poder da fé, fé religiosa, condição da fé inabalável. E aí ele vai trazer uma outra passagem que está no Evangelho de Marcos, em seu capítulo 11, versículos 12, 14 e versículos 20 a 23, que é aquela passagem da figueira estéril. E, dentro das instruções dos Espíritos, tivemos o estudo fé, mãe da esperança e da caridade. E hoje, uma mensagem de um amigo espiritual que se identifica como um espírito protetor, datada no ano de 1863, na cidade de Paris. Ele nos propõe a fé divina e a fé humana. Então, nós vamos ler a passagem e depois vamos dialogar a respeito. Quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos e quiser nos acompanhar na leitura, fiquem à vontade. Eu estou utilizando a tradução de Herculano Pires, tá? Então pode ser que pode ter alguma alteração de palavras aí, mediante as traduções que as pessoas utilizam. Então eu vou utilizar o Herculano Pires. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente,
A fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Então vejam bem, vamos guardar essa frase do nosso irmão. Que o homem que tem fé, que tem a vontade de querer e a vontade de poder realizar-se a si mesmo. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje, em grande parte, explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem, que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há mais inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, antigamente, foram qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Esta é a mensagem deste espírito que se identifica como um espírito protetor, abrindo ou descortinando para nós uma visão muito ampla no que concerne à fé. Quando se fala fé, e nós tivemos a oportunidade de estudarmos dentro deste capítulo 19, de várias formas, mediante as suas variações e interpretações, não somente do ponto de vista humano, mas também do sentido moral e espiritual, fica aquela pergunta para nós, que nos encontramos aqui hoje, embora estamos numa casa espírita de forma virtual, é preciso sempre lembrarmos disso. Mesmo estando em nossas casas, em nossas lares, eles são agora uma extensão, um braço do núcleo que é a nossa casa espírita, Cantinho de Jesus. E durante este período que estamos tendo como oportunidade de realizarmos
reflexões em torno não somente da nossa existência, mas da sociedade, da humanidade e da forma como o ser humano vem se procedendo, especialmente no que tange à atualidade, mediante a pandemia que chegou, é preciso nós perguntarmos. E essa pergunta tem que ser direcionada à nossa consciência e a resposta somente cada um pode dar a si mesmo. Eu não posso dar a resposta a outrem. Eu só posso dar a resposta a mim mesmo. E a pergunta é: você tem fé? Eu tenho fé? Nós temos fé? Bom, se nós respondermos que sim, eu tenho fé, eu possuo fé, podemos perguntar: qual é o tamanho da sua fé? Será que a gente consegue medir o tamanho da fé? Dimensionar o tamanho da fé? Isso é tão interessante que Jesus vai dizer que se a fé for de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, quase que invisível se você pegá-la na palma de sua mão, se você souber desenvolver essa semente, e ele está fazendo uma analogia da semente com a terra, mas hoje entendendo a proposta do Espiritismo, esta semente ela foi depositada por Deus em cada um de nós. E a terra, que é o campo que nós estamos explorando da vida, nós estamos trabalhando gradativamente em nossas existências. E aí fica justamente essa pergunta para nós. Será que eu tenho condições de medir, de mensurar, de dimensionar o tamanho de minha fé? Será que realmente eu sou um homem de fé? Bom, cada um vai fazer aí as suas interrogações íntimas e procurar a resposta. Essa resposta precisa ser sincera. E a todo o momento, essa fé ela tem sido colocada à prova nas mais diversas situações pelas quais nós vamos passando. E aí, este irmão chega e nos fala que a fé, ela tem a condição humana e tem a condição divina. Ele vai nos apresentar dois exemplos interessantes. O primeiro, o homem de gênio. O que vem a ser um homem de gênio? É um homem, que ele vai dizer aqui, aquele que persegue, aquele que idealiza e aquele que busca confiar em um empreendimento depositando. E aí ele vai utilizar a palavra fé para que esse empreendimento que ele idealizou e que ele irá realizar possa vir realmente dar certo e ele colher os frutos desse empreendimento. Então, há homens, e ele utiliza a palavra de gênio, que trazem uma força, que é uma espécie de alavanca íntima, que vai dar a ele uma visão de realizar aquilo que deve realizar, não temendo os obstáculos, os desafios. É o empreendedorismo, é o empreendedor. E nós observamos hoje muito bem isso na nossa humanidade. Então, este exemplo ele está trabalhando na conceituação da fé humana. Fé humana. Mas ele vai apresentar a fé divina. E aí ele vai utilizar para a fé divina, vejam bem, o homem de bem. Olha que interessante. O homem de bem, para quem quiser
saber as características do homem de bem, basta voltar lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e ler o item de número 3. Kardec dá todas as características do verdadeiro homem de bem. E este homem de bem, como ele coloca aqui, ele diz o seguinte: crendo no seu futuro celeste. Vejam? Crendo, ele crê, ele sabe que o futuro lhe apresenta algo de bom e positivo. Ele não teme. E esse crer, como nós vimos em outras oportunidades aqui, no próprio capítulo 19, faz com que agora ele diga para si mesmo: não basta apenas crer, porque agora eu o sei desta verdade, desta realidade. E se eu o sei, olha o que ele diz, o amigo espiritual. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações. Tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso, ele vai realizar, e ele vai colocar aqui a palavra milagre, porque através da abnegação, do sacrifício, este homem de bem saberá exercitar a caridade. Não somente no seu aspecto material, mas principalmente no aspecto moral, porque ele está buscando o futuro, a pátria celestial. Ele não tem dúvida a respeito disso. Mas o homem de gênio, que deposita a confiança no empreendedorismo ou na atividade que ele irá realizar, e ele sabe que ele corre riscos, porque dentro de um mundo onde temos as questões de natureza econômica, e sabemos que a questão da economia ela vai oscilando à medida que as sociedades vão apresentando novas necessidades, você pode abrir, vamos dizer, um negócio, buscar ter um lucro ou não. É um risco que você corre. E, de repente, acontece que você faz o empreendedorismo, abre este negócio, coloca todas as suas fichas e, de repente, vem uma pandemia e acaba com tudo. E aí? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço, particularmente, inúmeras pessoas que arrecadaram um dinheirinho ou fizeram um financiamento para abrir o próprio negócio e dormiram num dia com os sonhos projetados a fim de que pudessem se realizar dentro da atividade humana, e no outro dia ele acorda com uma notícia de que tudo está fechado. E esse fechamento vai se prolongando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e nós já nos encontramos praticamente quase que 2 anos. Somente agora as coisas estão começando a abrir. Este homem, como que fica a fé dele? Como que fica a fé de muitas pessoas que viram desmoronar não somente questão profissionais, mas também familiares.
Então, o nosso amigo espiritual está nos chamando a atenção para essa conceituação da fé humana e da fé divina. A fé divina é essa que nós precisamos e necessitamos aspirar, consolidar na nossa intimidade. Crer no futuro, crer que tudo está se encaminhando em conformidade com a justiça divina. E sendo Deus o Pai de misericórdia e amor, tudo aquilo que Ele nos oferece é para o nosso bem. É para que nós cresçamos. E aí que vai entrar justamente a nossa parte humana. Porque Ele vai chamar para os encarnar. Quando ele diz, a fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. Ele poderia ter colocado aqui, a fé é o sentimento inato no espírito. Não poderia? Mas ele utiliza o homem, o espírito que está encarnado. E ele vai dizer que esse sentimento da fé, ele vai sendo trabalhado por nós, e aí nós tivemos aqui a oportunidade de ver aquelas fases da fé cega, adentrando a fé raciocinada, em que nós nos encontramos agora, e precisamos concretizar essa fé raciocinada dentro de nós, para avançarmos para a fé viva, viva e ativa, conforme conceitua Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, e que foi trabalhada recentemente. Então, ele continua. O homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesmo. Então, o homem que tem fé. Por isso nós fizemos aquela pergunta: será que eu tenho fé? Será que você tem fé? Será que nós temos fé? Como que está a nossa fé? E aí, ele nos chama a atenção que a fé ela não pode ser trabalhada como até então vem sendo trabalhada na humanidade e que agora, com a doutrina espírita, nós estamos redimensionando o entendimento, a conceituação de fé, porque ele vai dizer, até o presente a fé só foi compreendida no seu sentido religioso. Porque muitos vê em Cristo apenas um chefe de uma religião. É a colocação dele. E isso é verdade. Porque quantas pessoas nós conhecemos que se postam como religiosas e que cumprem o papel religiosamente, mediante a sua própria crença, e que quando chega um desafio para provar a essa pessoa como que está a fé, a consolidação dessa fé no seu campo íntimo, essa pessoa tem reações adversas àquilo que ela realmente deveria ter. Porque ela deposita a fé apenas naquilo que Deus pode nos oferecer como algo bom, no seu sentido material. Mas Deus, ele dá o cobertor, conforme aquele ditado antigo, conforme o frio. Então, a consciência, olha o que o irmão vai dizer, a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente,
O homem necessita fazer germinar, crescer, através de sua vontade ativa. É a colocação dele aqui neste ensinamento. Então, a fé, ela está em estado latente no espírito e ela vai se desenvolvendo até se tornar algo ativo a ponto de um dia nós chegarmos a uma condição de podermos dizer como Cristo o disse: eu e o Pai somos um. Olha que confiança absoluta. Ainda não temos essa condição de dizer que nós, em Deus, somos um. Sabe por quê? Nós não temos condições de dizer isso ainda. Basta olharmos para nós, para as nossas famílias, para os locais onde nós colocamos ali as comunicações nas vidas de relações que temos uns para com os outros. Quantas divisões nós o temos? Quantas divisões nós o temos? E o objetivo do Espiritismo é unificar. Quantas casas espíritas, quantos agrupamentos espíritas, nessa pandemia, em vez de se unirem, promoveram a desunião. Então, como que nós podemos um dia afirmar, como Jesus afirmou, eu e o Pai somos um, se nós temos mais intimidade com a proposta de desavenças e desuniões do que nos unirmos? Basta ver o que vem acontecendo na nossa sociedade. Existe uma lei. A lei, ela vem do alto. E nós, seres humanos, vamos nos apropriando dessa lei mediante a forma como nós vamos conduzindo no nosso processo evolutivo. Mas será que cada um está tendo consciência da sua atual existência? De que aquilo que nós estamos colhendo no hoje é fruto de uma semeadura e o que vamos colher amanhã estamos semeando hoje? E aí ele vem dizer para nós, na mensagem, a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às suas necessidades terrenas ou às suas aspirações em relação ao futuro. E aí? Você está depositando a sua fé apenas na condição humana ou já consegue se desvencilhar, se desvincular das condições humanas e avançar para a fé divina? É o nosso objetivo. O Espiritismo está trazendo-nos a fé raciocinada como uma alavanca impulsionadora a trabalharmos essa fé divina. Porque agora nós estamos dizendo, nós não cremos. Nós agora podemos afirmar, sabemos. Eu sei. Eu sei o quê? Que estamos sendo direcionados e conduzidos para um mundo onde a fraternidade, a paz, a solidariedade e o sentido de civilidade estará presente. Ah, Delano, mas com tanta dificuldade.
como que eu posso contribuir para que este mundo chegue de forma mais rápida? Fé divina. Você é capaz de trabalhar essa fé divina? E aí ele vai fechar para nós de forma extraordinária. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, de milagres, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Por isso que ele vai colocar lá no início que a fé é inata ou inato no ser humano, porque ela está se desenvolvendo da mesma forma que a inteligência, o livre-arbítrio, a razão se desenvolveram. É preciso que nós agora paremos e façamos com sinceridade essa reflexão. Eu tenho realmente fé? Se tenho, por que tanto medo? Por que tanto temor? Precisamos eliminar o medo. Porque o medo, ele não pode fazer parte da condição do espírito. Bom, quem diz isso não sou eu não, tá, gente? Está lá na obra Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, onde um amigo espiritual lá, chamado Tobias, pede a André Luiz para se matricular na faculdade, vamos dizer assim, faculdade, né? Mas num curso que existe lá no plano espiritual, contra o medo. Isso mesmo, curso contra o medo. André Luiz até assustou, contra o medo? Mas a fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa fé nós necessitamos construir e consolidar agora, nessa atual existência. Não deixarmos para a outra, porque o tempo urge e a humanidade está no último ponteiro do fechamento do ciclo. Fiquem essas reflexões, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, e nós vamos passar agora para o nosso irmão Valdir, que vai dar continuidade com o Livro dos Espíritos. É a questão 1010, segundo algumas traduções, ou a questão 1011. Valdir, é com você, seja muito bem-vindo. Confesso que estava com saudade de escutá-lo, o Livro dos Espíritos, que faz falta para nós. Seja muito bem-vindo, Valdir, é com você. Boa noite, obrigado, Elana, e obrigado aí pela caridade, né? Obrigado a todos aí pela presença, e eu também tenho muito a agradecer pela semana de aniversário do Cantinho, porque essa semana é sempre a realização e a concretização de um sonho que nós tínhamos quando começamos a organizar o Cantinho lá no passado, há muitos anos atrás, e eu sempre explico isso. Continuo achando importante que a gente tenha pessoas convidadas ou pessoas que estejam realmente totalmente envolvidas no assunto. Então, o Delano, por exemplo, estava totalmente envolvido com o assunto bíblico Antigo Testamento, então ele participou vamos dizer, em igualdade de condições com os outros. Mas o trabalho foi muito bom, foi muito bem dentro do que eu imagino que foi a expectativa da Jaqueline, do Delano, né, e da direção da casa. Para mim foi totalmente satisfatório e só temos a agradecer. E tenho a comunicar para todos vocês, para todos nós,
que agora nós estamos com 72 anos. Todos nós. Porque quem está no cantinho fez 72 anos. Quem tem menos aí, quem acha que tem menos, está enganado. Mas é um prazer muito grande ter esses 72 anos, porque, na verdade, ele representa a experiência que nós já temos de uma trajetória. Eu costumo dizer que é a trajetória da luz. A luz que era uma centelha e que foi desenvolvendo, crescendo e se tornou o que é hoje. Esse lugar, esse ponto de luz, né? Esse sol, ainda pequeno, mas que vem iluminando as nossas vidas, as nossas almas e as nossas direções. Então, muito obrigado a todos por tudo isso e, principalmente, o nosso agradecimento a Jesus e aos nossos amigos espirituais. Eu quero, inclusive, hoje me desculpar com o nosso irmão Manuel, o padre Manuel Maria da Silva, né? Que é o nosso mentor, que é o que deu o nome à casa, porque ontem eu tentei lembrar dele no estudo e não consegui, não sei, escapou, né? Mas estou me lembrando agora e agradecendo a ele e a todos os outros trabalhadores que, com certeza, estão conosco esse tempo todo. Bom, hoje nós temos a continuação da questão do Livro dos Espíritos, falando sobre a ressurreição, né? E interessante, o Delano até já falou aí, essa questão 1010, em algumas obras está 1010A, em outras está 1011. Então, nessa que eu peguei aqui hoje, eu tenho duas aqui até, uma está 1010A e a outra está 1011. Mas não importa o número da questão, importa o assunto, importa o aprendizado. Então, é um assunto que é realmente muito interessante, é a quarta parte do Livro dos Espíritos, a última, né? Falando sobre as esperanças e consolações, capítulo 2, penas e gozos futuros, o item 8, ressurreição da carne. Então, na questão 1010, foi tratada a questão da ressurreição. E, na continuação, o Kardec perguntou aos espíritos, pelo dogma da reencarnação da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? Os espíritos respondem, é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado desapercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Esse finalzinho aqui vem até, de alguma forma, completar e acrescentar o que o Delano acabou de falar sobre a questão da fé. Se naquele tempo, em 1800, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, a segunda parte, aliás, essa quarta parte dele, na verdade, a segunda edição, foi lançada pouco depois. Então, essa questão, vamos arredondar aí. Vamos imaginar que essa questão tenha sido respondida em 1860. Arredondando, foi antes. Aí, de 1860 para cá, nós já tivemos aí alguns anos de aprendizado baseado na doutrina dos Espíritos. Muita coisa foi esclarecida. Muitos equívocos, muitas interpretações
provavelmente desviadas do sentido original por razões de necessidade de todos nós, de aprendizado, inclusive, mas o certo é que hoje nós estamos realmente tendo uma visão bem diferente dos ensinamentos de Jesus. O que nós entendemos com isso? Houve uma época, ao longo de todos esses anos, em que os ensinamentos de Jesus foram interpretados no sentido literal. Era a letra. As pessoas liam as traduções, e as traduções da Bíblia, que foi, nós podemos dizer, o Antigo Testamento provavelmente foi falado em hebraico e aramaico, talvez hebraico. Foi escrito em grego. Foi traduzido para o lado do Ocidente para o latim. E foi traduzido para nós para o português. Quando a gente pega o original bíblico e vai fazer as traduções, original lá, o falado, depois a manifestação dos evangelistas, e depois as traduções, quer dizer, chegou para nós já bem, vamos dizer, bem trabalhado, bem mexido o material. Mas sempre as traduções pegando mais o sentido literal. Então, pega o sentido literal do que foi falado, ou seja, a voz que ditou as mensagens, depois foi escrito em grego e depois tudo transformado até chegar para nós. Esse sentido teve muitas alterações, porque você pega uma palavra, ela tem vários significados. Hoje, talvez algumas tenham até mais do que antes. Hoje nós temos muito mais recursos linguísticos para explicar as coisas. Mas, além disso aí, significa também que nós temos muito mais formas de traduzir uma mesma palavra hoje do que tinha antes. Mas quando a gente pega uma palavra e traduz para a língua atual ou para a linguagem que o intérprete ou tradutor achou que seria, e traduz para uma palavra que tem outros sinônimos diferentes, pode haver um total desvio na interpretação. Então, o que foi acontecendo? A Igreja Católica herdou o ensinamento, muita coisa dos judeus, muita coisa do judaísmo, muita coisa das crenças romanas e das diversas crenças que circulavam. Quando a Igreja Católica se organizou, ela organizou o cristianismo dela baseado em diversas origens de crença. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que os judeus, ele fala aqui, ó, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. E diz que só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então, os saduceus acreditavam que morreu, acabou. Né? Uma crença bem de eliminação. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam, né, eles, que um homem que vivera podia reviver, sem saberem explicar precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então, eles designavam pelo termo de ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto. Eu estou reforçando isso para ficar bem clara essa ideia. O que, quer dizer, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto.
o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos em outros corpos, tanto corpos humanos quanto os outros corpos que compõem a natureza como um todo. Então, tudo isso vai criando uma certa complexidade. Aí ele fala, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. O que nós precisamos, então, aqui para a gente entender cada vez melhor isso? Primeiro, e aí vem a proposta do Pastorino, que eu acho assim, muito válida. Ele fala que para a gente interpretar bem o ensinamento de Jesus, os evangelhos, nós temos que eliminar o preconceito, as ideias preconcebidas. É como se nós fôssemos entrar numa linha de conhecimento agora, nova, totalmente nova. Para receber esse conhecimento, nós vamos deixar completamente de lado os conhecimentos antigos, para que as nossas ideias preconcebidas não interfiram na nova crença. Então, eu não devo acreditar em alguma coisa só porque alguém falou. Isso é fé cega. Agora, nós estamos sendo convidados a acreditar naquilo que nós entendemos. Essa é a fé raciocinada. Mas, para ser raciocinada, ela precisa passar pelo raciocínio lógico, pela racionalidade. Aí eu tenho duas expressões, então, ressurreição, reencarnação. Se ressurreição fazia parte dos dogmas, das ideias prontas dos judeus, sobre a possibilidade da volta à vida novamente, mas sem dar uma explicação lógica, ou clara, o que eles conseguiram explicar foi isso. Ótimo. Então, eu não vou recusar o que eles ensinaram. Eu não vou recusar o que a igreja ensinou. Eu só vou buscar complementos para que eu consiga entender melhor isso. Porque se a ciência mostra, e eu consigo ver, que a possibilidade de retornar com o mesmo corpo vir uma impossibilidade, então eu preciso buscar uma outra explicação. Aí eu acho uma outra explicação. Como que ela é? Bom, eu acho uma explicação de que eu sou espírito. No dia que eu deixei o meu corpo físico aqui na Terra, morto, ele foi dado à sepultura. Hoje, mais amplamente, ao crematório. Esse corpo vai ser todo dissolvido, ou lá na Terra, voltando ao pó, ou imediatamente através do crematório. Então, os elementos que compunham esse corpo, eles vão voltar à natureza. Eles não vão ser totalmente eliminados, mas eles vão voltar à natureza e, como eles são elementos químicos, eles vão voltar a compor imediatamente outros corpos. Então, como que esses mesmos elementos vão se manter para se unir no momento em que haverá um juízo final, como foi ensinado, para devolver para mim exatamente aquele corpo que eu tinha? Então, essa é a primeira hipótese. Vamos derrubar essa hipótese. Nós vamos acrescentar a ela algum conhecimento que vai facilitar para nós. Então, como que vai facilitar? Aí vem a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que se manifesta em toda a Terra. E o Espiritismo ficou responsável por pegar as ideias que esse Consolador trazia e espalhar essas ideias sem considerar especificamente as questões religiosas, os dogmas.
mas mostrar de uma forma que pudesse ser aceita pela ciência, pela filosofia e pela religião, uma forma que fosse mais ampla, que abrangesse todos os níveis de conhecimento da humanidade. E assim foi feito, e assim veio. Então, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Os espíritos que vieram trazer essa doutrina, que tem essa característica de ciência, filosofia e religião, esses espíritos fazem parte de um grupo de espíritos que constituem o espírito de verdade. Então, é um grupo de espíritos que se propõe a trazer a verdade para a humanidade dentro das possibilidades que a humanidade tem, a humanidade terrestre tem, de entender essas verdades que estavam ocultas por falta até de condições de inteligência da humanidade até aqueles momentos. Aí eles trazem, então, a reencarnação é, bom, sendo eu espírito, quando eu morrer, quando eu desencarnar e deixar o meu corpo e ele vai ser destruído, eu, espírito, não serei destruído. Eu volto ao mundo espiritual, invisível. Voltando ao mundo espiritual, eu vou encontrar toda uma estrutura organizada que sempre teve, mas que a gente não tinha notícia clara. E essa estrutura vai, juntamente comigo, me ajudar na reorganização da minha vida, considerando tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz e, principalmente, tudo que eu fiz errado. Essa estrutura, esses seres, esses espíritos que estarão lá também, em condições melhores do que as minhas, em termos de conhecimento, inclusive, eles vão me ajudar a reorganizar a minha vida espiritual e depois vão me ajudar, vão avalizar o meu retorno à vida física em um outro corpo, formado, sim, pelos mesmos elementos químicos, não necessariamente os que formaram o meu corpo anterior, mas os mesmos elementos químicos que formam a vida física aqui no nosso mundo material. Então, se o meu corpo era formado de carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto, o meu novo corpo vai ser formado por esses mesmos elementos, que não serão necessariamente aqueles, mas será um corpo formado especialmente para atender às minhas necessidades dessa nova encarnação, desse novo momento que eu vou viver, para resolver muitas das questões que não ficaram bem resolvidas no ano passado e algumas que eu até atrapalhei. Então, a isso, os espíritos deram um nome que não era de início, não. Eles deram o nome de reencarnação. E muito apropriado. Ele fala, quer dizer, o Espiritismo chama judiciosamente de reencarnação. Porque isso deixa muito mais claro. Primeiro, você encarnou a primeira vez na Terra. Encarnou. Da segunda vez, você repetiu a encarnação. Então, da primeira você encarnou, na segunda você reencarnou. E da terceira, e da quarta, e da quinta, e da décima, da milésima, você reencarnou. O nome disso para nós aqui é reencarnação. Repetição da encarnação. Aí, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 167, que vai perguntar para eles, né? Qual a finalidade da reencarnação? E eles vão responder para nós. Vão ensinar para nós, respondendo para o Kardec, que provavelmente já sabia disso. E o que eles respondem? Expiação. Ou seja, uma certa obrigatoriedade de consertar os erros do passado, da última encarnação. É você, é o mesmo espírito, é a mesma pessoa que
que fez e desfez no passado. Então, agora, para consertar, o primeiro objetivo que eles colocam é expiação, necessidade, obrigatoriedade de consertar o que fez errado. Na verdade, é oportunidade. Melhoramento progressivo da humanidade. Então, a reencarnação tem como finalidade nos ajudar a consertar o que fizemos errado, que é uma forma de progresso. E continuar o nosso aprendizado, que é a confirmação do progresso. Isso independe de religião, independe de crença, independe de título, de rótulo religioso. Por que que as religiões não aceitam? Porque as pessoas interpretam do jeito que acham que é o mais adequado. Tudo bem, é respeitável isso. Cada crença pode continuar assim. Mas nós, os seres humanos, não aprendemos ainda a ser cristão no sentido que eu diria religioso, que é o sentido de religação com Deus e com o próximo. Porque nós ainda não aprendemos a respeitar a crença do outro, não aprendemos a respeitar os conceitos do outro. Então, nós brigamos por causa da religião e as nossas brigas são porque uns creem de um jeito e outros creem de outro. Então, é isso. É muito mais importante consertar isso do que aceitar um conceito ou um dogma de uma ou de outra crença. Mas nós ainda estamos muito presos aos dogmas. E aí viram as confusões todas. Não, então, eu sou da Igreja Católica, então eu não posso aceitar nada que o Espiritismo fala. Quer dizer, eu não quero nem saber se é ou não verdade. Vem do Espiritismo? Então está errado. Eu sou espírita, né? E os espíritas estamos ainda nisso, né? Eu sou espírita, então agora eu já sei. Quando o testemunho de Jeová chegar na minha casa, eu já sei o que dizer para ele ir embora logo. Eu vou dizer a ele que eu sou espírita. E provavelmente isso vai assustá-lo e ele vai sair correndo e eu vou perder a oportunidade de ouvir a interpretação que ele tem do Evangelho de Jesus. Isso é o ser humano que nós estamos hoje. E é esse ser humano que nós estamos hoje que precisa ser mudado nos seus comportamentos e não necessariamente nas suas crenças. Porque a crença, com a mudança de comportamento, ela vai mudar automaticamente. Então, agora, eu estou aberto. Com o Espiritismo, nós tivemos uma liberdade de aceitação, embora a gente, às vezes, ainda traga os conceitos de lá, das igrejas anteriores, das crenças anteriores. Mas eu tenho uma liberdade hoje de pesquisa, de observação. O Kardec sugere que a gente deve ler e estudar tudo, inclusive os críticos. Não. Se for crítica ao Espiritismo, eu não vou ver de jeito nenhum. Né? Quer dizer, eu repudio qualquer crítica ao Espiritismo, mas a crítica, quando lida com uma boa intenção, com uma boa visão, ela passa a ser só mais uma forma de aprendizado. Muitas vezes do que eu devo e outras do que eu não devo fazer ou crer. Eu não preciso desconsiderar as pessoas por causa da crença ou da descrença. Eu preciso desconsiderar as ideias quando elas forem realmente contrárias, depois que eu tiver analisado e observado todas elas. Só a partir daí. Então, o que vai acontecendo dentro dessa resposta aqui? Eles afirmam que esse ensinamento da ressurreição da carne é a igreja ensinando indiretamente a ideia de reencarnação. Então, indiretamente, se nós formos analisar isso aí realmente, com profundidade, nós vamos ver que, pelo menos, a ideia da imortalidade ela está implícita aí na ideia de ressurreição da carne. Então, nem tão mal ficou.
Agora, quando o Consolador vem para nos explicar tudo, é só nós nos abrirmos para ele. E precisamos nos abrir para outras crenças, para outras formas de ensinar as coisas, para que a gente aprenda com mais clareza. Leia sobre o budismo, leia sobre o hinduísmo, como é que ele chama lá, o líder? Não é o Martim Lutero, não, gente. Nosso amigo lá do hinduísmo, como é que ele chama? Hã? Quem? O Mahatma Gandhi? Isso, Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi leu o nosso Evangelho. Ele leu o nosso Sermão da Montanha. E ficou impressionado com o nosso Sermão da Montanha. Mas ele era hinduísta. Então, certamente, outros de outras crenças leram o cristianismo, a mensagem do cristianismo, budistas, hinduístas e de diversas outras crenças, muito provavelmente aqueles líderes que não são líderes de religião, mas que são líderes de religiosidade, no sentido amplo, principalmente da questão da convivência com a humanidade, com certeza eles buscaram outras crenças, analisaram, entenderam e, quem sabe, até utilizaram em algumas situações, sem o preconceito. E é isso que a gente está precisando trabalhar. Eu preciso entender a reencarnação. Tem uns que dizem que não tem reencarnação na Bíblia. Pegue lá que você vai entender. Vai lá no livro de Reis, capítulo 18. Livro de Reis. Aí você vai ver a história do Elias, profeta Elias. Foi um dos mais importantes. Foi dito essa semana passada. Um dos mais importantes. Por isso ele aparece ao lado de Jesus, ele de um lado e Moisés do outro, representando os profetas. Tá. O Elias. O que o Elias fez? O Elias mandou matar o sacerdote de Baal, porque ele venceu a disputa que fez com eles, para ver qual Deus era mais poderoso. Elias, hoje, na visão espírita, ele tinha, muito provavelmente, a mediunidade de efeitos físicos. E ele conseguiu promover o efeito físico de fazer o fogo pegar na fogueira com muita facilidade, o que os outros não consideraram. Ele atribuiu isso ao Deus dele, ao Jeová. E os outros eram o sacerdote de Baal, quer dizer, era o Deus com D minúsculo. O que ele faz? Manda matar os sacerdotes de Baal. Aí nós vamos lá para o final do livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e vamos ver lá o último livro, o livro de Malaquias. Odelan, se eu estiver errado, pode corrigir, mas eu acho que é o Malaquias mesmo. Aí o Malaquias finaliza o livro dele dizendo que Elias voltaria. Qual Elias? O profeta. Esse que mandou matar o sacerdote de Baal. Falou que ele voltaria. Está nos últimos versículos do Antigo Testamento. Quem tiver uma Bíblia completa em casa, pode pegar o último, a Bíblia toda, pega os últimos versículos do Antigo Testamento e vai achar lá o profeta dizendo que o Elias voltaria. Vai para o Evangelho do Lucas, que foi o evangelho mais organizado, mais direcionado, mais estudado, mais pesquisado, segundo ele mesmo. Você vai ver o prólogo lá que vai ver isso. Então, ele fez um trabalho que não tinha direcionamento específico. O direcionamento era para todos aqueles que fossem crentes em Deus, o Evangelho do Lucas. O do Mateus era para os judeus, o do Marcos tinha uma tendência para os romanos, o do Lucas tinha uma tendência geral, e o do João era o Evangelho espiritual. É o Evangelho que tinha uma elevação maior, que só agora nós estamos com condições de continuar entendendo o Evangelho de João, ou de começar a entender. Então, o Lucas começa o evangelho dele como? Ele começa contando que o anjo, o Gabriel, que mais tarde vai dizer que visitou a Maria,
ele vai dizer que o anjo visitou o Zacarias, que era o pai, que seria o pai do João, que se tornou o Batista. Mas quando ele vai visitá-lo, ele avisa que a mulher dele, a Isabel, que era considerada estéril, teria um filho. E que esse filho teria um grande poder, teria uma grande responsabilidade, e que ele viria com a força e o poder de Elias. Qual Elias? O profeta Elias. Com E licença, viu, João? esse espírito que vem com essa força e o poder de Elias, ele está dizendo, e quem lê isso vai ver claramente, que o João é o Elias reencarnado. E ele vem para preparar os caminhos, como foi predito nos últimos versículos do Antigo Testamento. Ele vem preparar os caminhos. E é o Elias agora que, como João, o Batista, vai preparar os caminhos para que Jesus comece a missão dele. Aí ele vai até o ponto em que Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, ele apresenta Jesus para os discípulos dele e sai fora. Ele vai ser preso. Então, a partir daí, Jesus assume e ele se esconde. Ele diz para os discípulos dele, quando foram questionar, mas o outro está superando, está crescendo, está aparecendo agora, né? Os seus discípulos estão indo para ele. E ele diz para eles humildemente, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí agora, o Elias, reencarnado como João, o Batista, ele ia fazer o primeiro item da questão 167, a expiação. Ele já tinha feito seu desenvolvimento moral, já tinha cumprido a sua missão, mostrando a sua própria evolução, seu desenvolvimento, né, o seu progresso. E quando ele fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele estava confirmando o quanto ele cresceu para aceitar isso com tranquilidade. Aí ele vai para a prisão e da prisão ele vai para a última fase, que é a expiação. É quando ele, o Elias, que mandou degolar os sacerdotes, agora ele vai fazer a sua expiação, tendo o seu pescoço cortado a mando de Herodes. Isso está na Bíblia, tudo na Bíblia. É só pegar, eu estou falando muito rapidamente, sem dar muita referência, mas está tudo lá. Então, isso precisa ser estudado para a gente entender que na Bíblia também tem. E que o que está na Bíblia, se é o que está na Bíblia que é verdade, então está escrito lá. Agora, além disso, e confirmando isso, há toda uma ciência desenvolvida por diversos estudiosos do mundo inteiro que trazem a reencarnação de uma forma quase que comprovada materialmente. Diversos estudiosos e cientistas que estudaram a reencarnação trouxeram evidências irrecusáveis por causa da quantidade, da clareza de conceitos que foram trazidos. Eles não falam de religião, eles falam de reencarnação. As religiões são os lugares onde nós vamos aprender, principalmente, a nossa moralização. Nós vamos aprender a nossa convivência fraterna. Nos grupos religiosos, nós deveríamos aprender a essência do cristianismo. E, claro, aprendendo a essência, nós vamos aprender todas essas histórias, pegar todos esses exemplos e ensinamentos que eles vão reforçar os nossos conceitos, os nossos aprendizados. A religião não foi feita para fazer divisão, separação, porque religião vem do religare, é de religação com Deus. E certamente não há como religar com Deus sem religar com o nosso próximo,
com aqueles que estão conosco. Aí, continuando a resposta que eles falam, né? Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, ou seja, você tem que entender o que significa ressurreição, agora eles disseram claramente, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Quando Jesus conversa com Nicodemos, o Nicodemos pergunta para ele, tentam interpretar por um lado só, que nunca deve ser por um lado só. Então, o Nicodemos chega para ele num raciocínio lógico e diz para ele que acredita na grandeza dele, porque ninguém poderia não ter vindo de Deus fazendo as coisas boas que ele fazia. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Está lá no Evangelho do João. Aí o Jesus fala para o Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos pergunta, mas como pode se dar isso? Pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? O Nicodemos estava falando que ele entendia de ressurreição. Mas a pergunta dele foi sobre reencarnação. Mas não havia as condições de entender os conceitos naquele momento. O Nicodemos, que era um doutor da lei, eram os mais cultos da época, os mais poderosos, inclusive, ele não entendia e Jesus falou para ele, se você não entende, você que é um doutor da lei, né, não entende as coisas da terra, como que eu vou te explicar sobre as coisas celestiais? Agora nós conseguimos entender a mensagem e a conversa de Jesus com Nicodemos, que está na Bíblia também no Evangelho de João. E hoje, com uma interpretação simples e totalmente aceitável. Ah, então, ele está falando da renovação na mesma existência? Sim, tá, existe. O Saulo virou Paulo. Era a mesma pessoa, mudou de nome, mas não mudou de corpo e não mudou de existência física. Mas ele mudou de comportamento. Então, essa mudança é real. Todos nós aqui nos comportávamos de algum jeito há um tempo atrás. Hoje nós estamos nos comportando diferente, não é? Então, nós estamos na mesma existência, com o mesmo nome, com o mesmo corpo, talvez um pouco envelhecido, mas somos as mesmas pessoas, o mesmo espírito e mudamos na mesma existência. Nós nascemos simbolicamente de novo quando nós mudamos de comportamento, quando nós assumimos essa necessidade de fazer mudanças em nossas vidas. Nós nascemos de novo. Como nascemos de novo todos os dias quando acordamos. Mas não foi desse nascer aí que ele conversou. Foi de um nascer em uma outra existência. Foi de um homem já velho que vai morrer. E a pergunta é se ele vai voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Não da mesma mãe. Mas esse espírito vai voltar ao ventre de uma outra mãe, em uma outra época, onde será formado um novo corpo. E aí ele vai repetir a encarnação, ou seja, reencarnar. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que hoje, em 1860, o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Então, essa pergunta que o Delano fez para nós aí hoje. Se nós temos fé, o Santo Agostinho levantou isso naquela época. Quer dizer, ele afirmou que, em outros tempos, né, daqui a algum tempo, e já se vão quase 200 anos, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. E eu espero que nós tenhamos essa resposta para a pergunta que o Delano fez para todos nós. Eu espero que nós sejamos parte dessas pessoas, sinceramente religiosas e crentes, no sentido de crer, no sentido de acreditar
e no sentido de sermos fiéis, fé de fidelidade aos conceitos que nós estamos aprendendo e aos comportamentos que vamos desenvolvendo e entendendo que são os melhores para a nossa vida. E nessa questão tem um comentário do Kardec, eu vou ler direto, né, senão o tempo vai embora. Ele diz assim: efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. Eu estou lendo aqui, mas muita coisa que ele está falando aqui, eu já antecipei, tá? Que eu já tinha lido antes, né? O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta a dos animais, ou o corpo dos animais. Que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram ao homem das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Eu me lembro que o Marcondes, quando foi no cantinho das primeiras vezes, ele falou que o pai dele já tinha desencarnado e que provavelmente o pai dele já podia ter virado um pé de couve e que a gente já tinha comido essas moléculas do pai dele através da couve que nós comemos. Não vamos nem comer couve mais, né? Mas nós comemos essas moléculas que vêm nos animais, né? Os animais que a gente mata para comer, aproveitando, né? Então, a gente come animal morto. O Ramatiz sabe que os nossos estômagos são cemitérios de animais, né? E que nós comemos cadáveres. Feio isso, mas é verdade. Quem são esses cadáveres que nós comemos? O que são? O que é a carne? A carne é um complexo molecular cheio de células, cheios de moléculas orgânicas, né? Que compõem, que fazem aquele corpo daquele animal que foi morto e o corpo dele é aproveitado para nos alimentarmos, para alimentar outros seres vivos. E isso faz parte até da sabedoria do universo, né? Como que as coisas vão sendo utilizadas umas para sustentar as outras. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Isso é muito mais difícil, né? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria. Uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver sépticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação? Dignem-se de meditar
a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe por efeito das diferentes provas que eles cumprem sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Nós temos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Então, todos esses conhecimentos vêm sendo passados para nós depois da vinda do Consolador prometido por Jesus. Esses conhecimentos precisam ser estudados, precisam ser complementados, precisam ser acrescidos de novas ideias. Não é que um vai derrubar o outro ou vai mostrar que o outro é errado. A ideia não é essa. Não é mostrar que o outro é errado. É mostrar que o outro, às vezes, está incompleto no sentido de trazer um melhor entendimento para nós. Algumas pessoas conseguem entender mais fácil determinadas coisas por causa da experiência passada. Outras vão precisar de mais ensinamento, de mais explicação para entender. Então, nós hoje, com o Espiritismo, precisamos ainda de muitas explicações para entender esse básico. Mas essas explicações estão sendo trazidas pelos Espíritos para nos ajudar cada vez mais na compreensão de tudo isso. Pensemos, então, a respeito. Reflitamos, trabalhemos a nossa fé. A fé cega, ela não deve ser combatida, ela deve ser transformada. Todas as crenças, todos os ensinamentos não precisam ser derrubados. As pessoas não precisam ser condenadas, derrubadas, porque creem desse ou daquele jeito. Os seres humanos que nós estamos condenados a conviver com eles para o nosso próprio crescimento, e o deles também, precisamos todos uns dos outros para que cada um seja a prova necessária para o crescimento do outro. Se nós não conseguirmos fazer isso, mesmo que sejamos exímios conhecedores de reencarnação, de espiritismo, de religião, de Bíblia, mas se nós não conseguimos conviver com o outro ser humano, a ponto de como Elias demonstrou o poder do seu Deus, mas logo em seguida ele mandou matar os seus irmãos, os seres humanos, que estavam em um outro nível de entendimento. Que a gente não se permita mais esse tipo de atitude de agredir as pessoas porque elas pensam e creem diferente. Nós estamos, então, encerrando a nossa parte aqui do Livro dos Espíritos, no mês que vem, né? No dia 7 de setembro, nós voltaremos com a questão do 1012, né? Dia 7 de setembro. E a próxima terça, dia 30 de agosto, vai ser 31, né, de agosto, vai ser o dia do estudo especial. Eu não sei, não lembro o tema, mas a Jaqueline deve passar depois. E continuamos agradecendo pela oportunidade, pela presença de todos, pela atenção. E agora nós vamos concluir com a nossa prece. Eu queria concluir com a prece do meu amigo Bezerra de Menezes. Essa prece foi ditada aos 30 anos no SOS Preces. Ele diz assim, eu estou lembrando dele, primeiro por causa da ressurreição e da carta que ele escreveu para o irmão dele, e depois porque, vamos dizer assim, coincidentemente, né, no dia 29 de agosto,
é o dia de comemoração do aniversário dele, que nasceu em 1831. Ele estaria completando 190 anos. Filhos do Calvário, Jesus, nosso Mestre, continue a nos consolar e a nos impulsionar em tua estrada de amor que nos fortalece. Mestre amado, aqui hoje viemos em teu nome para agradecer-te, Mestre, porque tem nos ensinado a importância de viver no amor. Sois o sol da escuridão nas nossas almas. Irmãos do caminho, irmãos de tantas pelejas, temos a oportunidade no presente de dulcificar os nossos corações empedernidos no egoísmo avassalador que tem nos tirado ao longo dos séculos a oportunidade da vivência em plenitude do amor do Cristo. Sigamos confiantes porque somos capazes de vencer a nós mesmos. Doutrina bendita que nos acolhe, nos consola e esclarece. Façamos dela um celeiro de amor a nós outros e àqueles que ainda estão no Calvário, necessitando que limpemos as tuas chagas. Mestre amado, que possamos lhe servir demonstrando em nós mesmos o quanto ainda temos a fazer no poder. Ainda temos chagas abertas, mas buscamos nas chagas do nosso semelhante cicatrizar as nossas. E nesta casa de amor, Mestre amado, neste cantinho de Jesus, fomos chamados a ser o seu servidor humilíssimo. A nossa gratidão, Mestre, por esta bendita oportunidade de amor. Filhos do meu coração, sigamos confiantes no dever a cumprir, jamais descansando na hora de servir. Se queres sentir o Cristo em plenitude no teu ser, ama, espera e busca amadurecer. Juntos, uns aos outros, nesta seara bendita, muito ainda colheremos e nos fortaleceremos para que a nossa existência seja uma oportunidade e não seja maldita. Ó Mestre amado, Cristo de Deus, que tuas falanges superiores acorram aos nossos corações empedernidos e ainda que seja arrastando, nós possamos, Mestre amado, de alguma forma, ser-lhe o servo fiel. Tu nos dissestes que não haveria condições ainda, sem dor e sem sofrimento, vencer a nossa alma que ainda paira nas zonas inferiores da vida. Sigamos, meus queridos filhos do coração. Tens nesta casa a tua redenção. O que queres que o Cristo te faça, se ainda procuras o olhar que te disfarça? Eu, o irmão menor de todos, aqui estou a dizer-vos, Mestre amado, o quanto lhe somos gratos pela bendita oportunidade da tua existência junto aos nossos corações que ainda não enxergam a luz do teu amor. Ó Mestre amado, que esta noite se reverta em bênçãos para os nossos espíritos e que nós possamos levar aos outros irmãos desta casa, desta cidade, deste mundo, o que nesta noite feliz se instala em nossos corações. Viveremos em plenitude e se o Cristo viver em nós, continuemos a produzir e muito ainda colheremos. Pai amantíssimo, a nossa gratidão pela oportunidade de encontrar na eternidade irmãos que queiram nos ouvir, nos sentir e nos amar, porque assim os nossos corações e o meu coração se dulcifica, entendendo a importância do meu semelhante na minha vida.
que o Mestre amado nos fortaleça. E aos queridos irmãos, vos agradeçam, porque hoje nos encontramos junto às Pleiades do Cristo, porque ainda permanecemos criando, amando e servindo. E como Ele mesmo nos afirmou, vós sois deuses. Que Jesus Cristo, o nosso Mestre e Irmão divino, acolha-nos em teu coração, hoje e sempre. Do servidor humilíssimo de todos, Bezerra de Menezes. Muito obrigado a todos.